Beleza, galera? Vamos para a nossa correção, certo? Segunda série, primeira aula nossa aqui. Ainda se trata de combinação simples. 3 exercícios, rapidinho, vamos falar sobre ele. Já tem aqui os pontos de cada um. Seja M um conjunto de 20 elementos, o número de subconjuntos M, que contém exatamente 18 elementos, então tranquilo, certo? Não falou que vai ter uma hierarquia, não falou tudo, então vão ter 18 elementos. A ordem que esses elementos vão ser tomados não vai fazer diferença. Se trata de uma combinação. A fórmula de combinação nós temos aqui, então de 20 elementos, certo? Então combinação de 20 tomado 18 a 18. Então seria 20 fatorial, não é isso? Aqui é a ordem, pessoal, certo? Aqui ele faz primeiro n menos p. 20 menos 18 dá o 2 fatorial, 18 fatorial. O 20 está mais próximo do 18. Então, 20, 19 e 18. 18 fatorial com 18 fatorial, a gente pode cortar. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 19, 190. Aqui ele fez simplificando. Fabinho, eu quis fazer 20 vezes 19 dividido por 2 vezes 1. Pode colocar 380 dividido por 2, que daria 190. Então aqui daria certo das duas formas. Então essa fórmula aqui, pessoal, de combinação é a mesma para todos. Então você sabe que a fórmula é de combinação NP, N fatorial, pode ser o N fatorial, o P fatorial primeiro, mas colocar aqui N menos P fatorial sobre P fatorial, certo? Como que está ali. Ou se colocar o P fatorial primeiro, não faz diferença. Aqui no segundo exercício, nós temos lá então, o que você teria que imaginar aqui? Esse tipo de cálculo de fatorial você já sabe. Então não ficou perder tempo aqui no passo a passo com isso com vocês, senão a gente vai fazer um vídeo aqui de 50 minutos, certo? Se for calcular cada um. Então você tem a ideia de o que acontece. Então qual que é a interpretação de cada exercício? Nesse aqui eu estou passando a forma mais interpretativa dele, senão ficaria uma correção um pouco longa desse exercício. De quantas maneiras distintas um grupo de 10 pessoas pode ser dividido, certo? Em 3 grupos de 5, 3 e 2. Aqui é simples. O que você tem a imaginar? Eu tenho 10 pessoas inicialmente. Então a ordem não vai fazer diferença, se trata de combinação. Das 10 primeiro eu tenho que escolher quanto? 5. Beleza? Mas já escolhi 5. Esses 5 que foram escolhidos não podem ser escolhidos novamente. Então sobraram 5 pessoas no grupo. Dessas 5, eu tenho que escolher o segundo grupo, que são de quantas? 3. Das 5, eu tenho que escolher um grupo de 3. Então, das 5, eu escolhi 3. Sobraram quantas? 2. E das 2, eu tenho que escolher o quê? 2 pessoas. Então, por isso que foi dividido o quê? Então, eu tenho que escolher primeiro 5 pessoas, depois 3 pessoas, depois 2 pessoas. Mas eu tenho que escolher um grupo, o outro grupo e o outro grupo. Um grupo, e o outro grupo e o outro grupo. Não é um grupo ou outro grupo. É um grupo de 5 ou um grupo de 3. Não, vou formar todos esses grupos. Então você tem que multiplicar os resultados no final. Combinação de 10 por 5, se você jogar lá no 10 fatorial, 5 fatorial sobre 5 fatorial, você teria que levar o 10, 9, 8, 7, 6, 5 fatorial. Até o 5 fatorial. Um 5 fatorial você corta. O outro você vai desenvolver. 5 vezes dá 2, 4 dá 2, dá 3, que é 7, né? Ou 7 feio, hein? O 2 aqui, né? Eu cortou 2, não vai dar 3. Certo? Ficou feio pra caramba pra gente ver. Então ficou aqui. 7 vezes 3. O 3 aqui ficou feio de novamente, né? Vezes 2, vezes 3, vezes 2. Dá 252 esse desenvolvimento. Já fiz aqui o cálculo, 252. Ficou muito pequeno aqui. Combinação de 5 por 3 é a mesma coisa. 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. O 5 se leva até o 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10 fatorial, que está aqui. E sempre que você tem combinação, certo, de NP, o N sendo igual a P,
Isso aqui é uma propriedade, certo? Qual que é a propriedade? Que esse resultado sempre vai ser igual a 1. Então, vezes 1. Multiplicando, porque tem que acontecer um e o outro, vai dar 2.520. Beleza? Terceiro aqui. É a mesma ideia, tá, pessoal? Aí, para mostrar como que é a canseira aqui, eu fiz um pouco mais resumido, e esse aqui fiz passo a passo. Peguei já a resolução passo a passo. Uma enfermidade que tem 7 sintomas conhecidos é detectada pelo médico se o paciente apresentar 4 ou mais desses sintomas, para que seja feito um diagnóstico seguro. O número de combinações possíveis, certo, de sintomas é diferente de... Então, como assim? Seria igual, né? Aqui, porque aqui você escolheu, não editei isso aqui. Desculpa isso aí. Mas o que você tem que pegar? Primeiro passo vai ser a combinação do número total de sintomas pelo número mínimo dos sintomas exigido, que é o quê? Eu tenho 7 sintomas, eu posso, com 4 sintomas, já está diagnosticado. Depois, pode ser com mais, pode ser, então, o valor mínimo, certo? Se é 4 ou mais, então pode ser 4, 5, 6 e 7. Você tem que fazer todos esses cálculos, certo? Então, a diferença aqui, então, aqui no segundo passo, como ele disse, eu falei que se ter 4 ou mais sintomas, você pode calcular a combinação, a próxima combinação, que é 7 tomado de 5 a 5, depois acima de 5, né, 6 a 6, depois 7 a 7. Certo? Então você tem que calcular todas essas combinações. Como eu falei, não vamos perder tempo em cálculos de combinação. Mas qual que é a diferença de um para o outro aqui? Ó, ele é diagnosticado com 4, e com 5, e com 6, e com 7? Não. Ele é diagnosticado com 4, ou com 5 sintomas, ou com 6 sintomas, ou com 7 sintomas. Olha a diferença. No outro era... tinha que escolher um grupo e o outro. Não tinha essa opção do ou. Quando aparece o ou, como eu falei lá na nossa aula, 7 combinação, há algum tempo já, eu falei que era o quê? A ideia de adicionar. Então aqui você vai fazer somar. Então, a combinação de 7 tomado 4 a 4 dá 35. Aqui a combinação de 7 tomado 4 a 4. Aqui a combinação de 7 tomado 5 a 5. Combinação de 7 tomado 6 a 6. E a combinação de 7 tomada 7 a 7, como eu falei, quando for igual, vai dar 1. Esses cálculos de como calcular essa combinação, como eu falei que não era necessário a gente perder esse tempo aqui nessa correção. Certo? Que já passou, já é a terceira aula de combinação. Então, o cálculo de combinação você sabe. Então, aqui tem a ideia interpretativa, dá um pausa aí, lê, por isso que eu parei aqui, que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e o último passo, o quinto passo aqui, visível para vocês, dá uma pausa, olha aí, analisa, faça o cálculo no seu caderno, certo, de combinação, para ver se vai dar realmente esses valores. Com a correção, confira se você acertou. Se, caso contrário, tiver algum erro, qualquer dúvida, pode entrar comigo depois. Então, como que a ideia é que a aditiva, que é um ou outro, porque é com 4, está com a doença, ou com 5, ou com 6, ou com 7. Então, você teria que somar todos os resultados e não multiplicar. Então, pode ter acontecido o erro de aluno ter chegado isso aqui, nesse resultado, e em vez de ter somado, ter multiplicado, chegou a um valor um pouco acima do que o esperado. Beleza, fechou aqui. Vamos para o segundo dia, que já estamos trabalhando com a ideia de probabilidade. Eu acho que essa aula aqui foi dia 18, se não me engano, certo? E a outra vai ser a aula futura. Hoje é dia 20, vou estar corrigindo aqui uma aula futura para vocês. Eu acho que é dia 23. Então tem essa agora do dia 18, eu acho que depois tem uma aula do dia 23. No lançamento de 2 dados perfeitos, certo? A gente está agora falando sobre probabilidade. Qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6, certo? São 2 dados, certo? Com faces numeradas de 1 a 6. Tá? Então, o que a gente está interpretando? Então, lançamento de 2 dados, certo? As faces obtidas para cima. Então, pessoal, a soma dá igual a 6. Quais são as somas possíveis de dar 6? Pode dar aqui 5 com 1,
é uma possibilidade? Sim. 4 com 2 é outra. 3 com 3 é outra? Sim. Mas aqui 2 com 4? Sim. Porque o que você tem que pensar aqui, eu estou falando no primeiro e no segundo dado. Certo? No primeiro e no segundo dado. Então, no primeiro dado pode cair 5 e pode cair 1? Pode. Pode cair 1 e 5? É o mesmo resultado? Não, porque aqui nós temos dados diferentes. Por isso que eu estou analisando esses dois aqui, que são iguais. Aqui, ó, 5 e 1 e 1 e 5. Certo? 4 e 2 e 2 e 4. Certo? Dá 6. Mas, Fabinho, e aqui? 3 e 3, tá. Mas assim, para se inverter não tem como, porque continua saindo o quê? O mesmo. Isso aqui é igual. Repetição não entra aqui. Lá na contagem, poderia acontecer isso? Poderia. Certo? Mas se o primeiro saiu 3, o segundo saiu 3. Então isso aqui é resultado repetido. Não acontece isso aqui duas vezes. Então, só conta o 3 e 3 uma vez. Tá? Não conta duas vezes. Então, quantas possibilidades nós temos de dar uma soma 6? Nós temos 5 possibilidades. No primeiro dado, certo? Aqui a gente usou o princípio de contagem. Eu tenho quantas opções? De 1 até 6. Na segunda dado, de 1 até 6. Eu vou lançar um dado e o outro. Então, eu tenho 6 possibilidades na primeira e 6 na segunda. 6 vezes 6, 36. O que é probabilidade? É o que eu quero que aconteça, certo? É o que eu quero que aconteça, dividido com o que pode acontecer. O que eu quero que aconteça, dividido com o que pode acontecer. Então, o que pode acontecer, certo? São 36, probabilidade. O que eu quero que aconteça? Cair, soma 6. Quantas possibilidades eu tenho? 5 possibilidades. Um total de quanto? Tem 36. 5 e 36. Pode colocar aqui em número decimal, em porcentagem e tudo mais. Mas 5 sobre 36 está ok aqui para mim. Sim, aqui são 4 perguntas. Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 até 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com números nas seguintes condições. Então, primeiro que eu vou pegar o espaço amostral, certo? O que pode acontecer? Todos, o espaço amostral é assim, né? O espaço amostral é assim. O que pode acontecer? Você pode pegar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente até chegar ao 15. Então eu tenho 15 bolinhas lá dentro. Então, tirei uma bolinha, pode sair o número 1? Pode. Pode sair o número 10? Pode. Então é isso que eu estou falando. A gente está falando, por enquanto, da ideia inicial de probabilidade. De se retirar uma bola com número nas seguintes condições. Então vamos lá. Opa, deixa eu aumentar para 100% de novo. Beleza. Letra A, certo? Com o número par. Do 1 até o 15, quais são os números pares que nós temos lá? Nós temos o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 números pares em 15. Então, qual que seria essa probabilidade? Certo? É o que eu quero que aconteça. Certo? Sobre o que? Tudo que pode acontecer. 7 sobre 15. 7 sobre 15. Aqui eu já fiz uma aproximação, certo? Quase 47%. Mas pode parar no número fracionário aqui. Letra B. Letra B é um número primo. Número primo, pessoal, tem que ter 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Coloca na tua cabeça, 1 não é primo, porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Número primo tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo. O 1, certo, só tem um divisor, que é o 1, que é ele mesmo. Então, ele não é 2 valores. Tem que ter 2 valores. Então, quem são os primos aqui? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 15. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Tem 6 números primos, num total de 15. Então, 6 sobre 15, que daria o quê? 40%. Certo? Há 2 tipos de resposta. Como eu falei para vocês na aula, depende lá do enunciado, se for uma de marcar X.
Aí você tem que ver o que o exercício fala. Ou se está cobrando, dê o resultado em tal forma. Certo? Assim vai aparecer para você. Legal aqui, galera. Par ou ímpar. Depois par e primo. Olha só. Um par, um ou outro, depois um e outro. Na letra C, então, é um ou outro, par ou primo. Certo? Os números pares são 2, 3, o primo. Certo? Desculpa aqui, dá para pegar aqui de cima. Os números pares estão aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Quais são os números primos que não estão aqui? Só o... Quais estão aqui? O 2 repete, esse não precisa. Então, vou acrescentar o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Porque é um ou outro. Lembra que o ou soma, junta tudo? Então, quais são aqui? É o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. O 9 não é porque 9 não é primo. O 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. E o 14. Certo? Então, um ou outro, certo? Então tem que ser um ou outro, qualquer um. Pode ser par, pode, ou pode ser primo. Eu vou ter um total aqui de 12 valores dos 15. Então 12 sobre 15 dá 80%. Na letra D, é um e outro. É par e primo no mesmo tempo. Então, toma cuidado. Tem que ser par e primo. Então, como é um e outro, ele tem que atender as duas condições no mesmo momento. Um ou outro pode atender a uma condição ou a outra condição. A diferença é essa, do ou aqui. Então, quando fala par e primo, ele tem que ser par e primo. Qual que é o único número par que é primo? É o número 2. Então, pronto aqui. Então, qual seria? Seria o único número par e primo entre 1 e 15 é o 2. Certo? Na verdade, é o único que é número par, que é primo, é o 2. Certo? Então, eu tenho uma chance em 15. Uma chance em 15. Que daria aproximadamente aí 6,6, 7% aqui, aproximadamente. Beleza? Terceiro exercício. Legal isso aqui, galera. Anota essa fórmula aí, certo? Que seria interessante você pensar nela para conseguir responder os exercícios. Um teste de múltipla escolha, certo? É composto de 12 questões, certo? Com 5 alternativas de respostas, sendo que somente uma é correta. Calcule a probabilidade de uma pessoa marcando aleatoriamente as 12 questões, então não está lendo, está marcando só, certo? Acertar metade das respostas. Utilize a lei binomial das probabilidades. Qual que é essa lei? Está aqui. Eu coloquei aqui para vocês. Certo? C é a combinação. Certo? Número de N vai ser o número de tentativas. O K, tentativas com sucesso, certo? O S, probabilidade de sucesso, acertar. Qual que é o sucesso aqui? Ele está fazendo um teste. Então, o sucesso seria que acertar a questão. E o F seria o fracasso da questão, errar a questão. Porque assim, 12, eu coloquei aqui combinação 6 a 6. Dele acertar metade das respostas. Então, se ele vai acertar metade das respostas, metade das 12 são 6 questões. Então, certo? Das 12, ele vai ter que acertar 6. Então, por isso que eu coloquei aqui combinação de 12 com 6. A pergunta foi acertar 6 questões. Então, vamos pensar aqui comigo, nessa fórmula aqui. Primeiro, vamos calcular a probabilidade de acertar e errar a questão com 5 alternativas, certo? E apenas uma certa probabilidade de acertar aleatoriamente é uma chance em 5. Se eu tenho 5 alternativas lá de marcar X, não vou ler a questão, certo?
de A, B, C, D e E. Marquei lá a letra B. Qual que é a chance que eu tenho de acertar no chute? Seria essa a pergunta. Tem uma chance em 5. Que aqui, então, uma chance em 5. Se eu tenho uma chance em 5 de acertar, se eu errar ao contrário. Então, eu tenho 4 chances em 5 de errar. Eu tenho uma chance em 5 de acerto, que eu chamei de sucesso, que seria o S, certo? Seria o S. E o meu fracasso seria o quê? 4/5. 4/5. Então, a gente pega aqui a combinação de 12 tomado 6 a 6, certo? Aqui, o sucesso, certo? Certo? Acertar quantas questões? Nesse caso aqui, são 6 questões. Se fosse 5 questões, que seria 12 menos 5, e assim sucessivamente, porque 6 questões, que é metade das questões. 1/6, né, 1/5 elevado a 6, e 4/5, 12 menos 6 também elevado a 6, certo? Aqui, 12 fatorial sobre 6 fatorial, desenvolvendo já, certo? Seria um cálculo aqui gigantesco, como eu falei aqui, não quero perder tempo em cálculos, certo? O resultado final daria algo parecido com isso aqui, certo? Algo parecido com isso aqui. Dividido, certo? Decimal. Então, poderia parar por aqui, ou poderia parar por aqui, em porcentagem. As 3 formas aqui. Aqui você tem que utilizar realmente essa lei de probabilidade. Fabinho, tem outra maneira? Tem. Se você dá uma pesquisadinha, você vai, mas eu achei um pouco mais trabalhosa a outra forma de pensar. Então, a lei aqui dessa ideia facilita bastante para você conseguir acertar o exercício, entender o exercício. E a última aqui. Calcule a probabilidade, aqui última aula, certo? São mais 3 exercícios, de obter soma 8 no lançamento de 2 dados, certo? Certo, soma 8, agora é diferente, de 2 dados, em que o resultado do lançamento foram números ímpares. Olha só, ele já te deu uma afirmação. Aqui é chamado probabilidade condicional. Há um estudo separado da probabilidade condicional. Mas que você tem que pensar aqui, como eu falei assim, você não pode pegar um exercício de probabilidade e sair resolvendo ele sempre pensando que é o quê? É o número de que eu quero sobre o que pode acontecer. Sim, o que pode acontecer. Mas o que é isso que pode acontecer aqui? Certo? Tem alguns exercícios que te dão algumas informações. No lançamento lá de 2 dados, você, 6 vezes 6 dá 36, certo? Então, pode acontecer 36 resultados possíveis, legal. Mas desses 36 resultados possíveis, eu falei, olha só, dados em que o resultado foi 2 números simples. Ele já afirmou para mim algo do resultado. Então, vou fazer o estudo em cima de um todo? Não, certo? Se eu tenho uma informação, eu tenho que fazer o quê? O estudo em cima dessa informação que foi me passada. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, o que foi? 2 números ímpares. Então, qual que são os números ímpares possíveis? Pode sair 1 com 1, 1 com 3 e 1 com 5. Se o segundo ímpar que eu tenho, 3, pode sair 3 com 1, o 3 com 3 e o 3 com 5. Depois, o último número ímpar que eu tenho, o 5 com 1, o 5 com 3 e o 5 com 5. Então, o meu espaço amostral foi reduzido. Não vou pegar um espaço amostral total de 36 possibilidades. Eu vou pegar o meu espaço amostral aqui dessas 9 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Dessas 9 possibilidades. Mas o que eu quero que aconteça? Que a soma seja igual a 8. Então, qual que é a soma igual a 8 que eu tenho aqui? Opa, 3 com 5 soma igual a 8 e 5 com 3 soma igual a 8. Eu tenho 2. Então, o que eu quero que aconteça é soma igual a 8. Tem 2 chances. 2 chances em que? Em 9. Por que 9? Porque eu reduzi meu espaço amostral devido à informação que o exercício me deu, que nesse caso aqui foi que eu sei, já tenho certeza que era número ímpar. Se já tenho certeza que é número ímpar, eu tenho que excluir, certo, o restante das informações. Então, quando que é uma probabilidade condicional, ele já te dá uma afirmação, ele já te dá um encaminhamento para fazer o exercício,
certo? Pare e analisa, certo? Não faça em cima de um todo, que aí o exercício dá certo. A mesma ideia aqui, qual é a probabilidade de se extrair uma carta do baralho? Lembra que eu fiz um resumão sobre o que é o baralho, não é isso? Tudo mais. Comum de 52 cartas, olha só como é que eles são sacanas. Se obter um ás, aí você, pô, é massa aqui. Mas sabendo que ela é uma carta de copas. Opa, sabendo que ele já te deu informação. Então, peraí, eu sei que é de copas, eu tenho 52 cartas de copas? Não. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reduzir o meu espaço amostral. Eu tenho que limitar a minha informação à informação, limitar meus dados, não a informação, desculpa, aos dados do que me fala, a informação que foi me dada. Então, meu dado vai ser retirado em cima da informação do que foi passado. Qual foi a informação que foi passada? Que é uma carta de copas. Opa, se é uma carta de copas, eu não tenho mais 52 cartas. Eu caí aqui. Eu tenho que fazer um estudo em cima das 13 cartas de copas que eu tenho. Então, tá massa. Então, se eu tenho 13 cartas de copas, certo? Das 13, como eu falei, ela tem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tenho 3 figuras. Mas eu quero tirar um ás. Dentro das cartas de copas, o ás, que é o número 1, certo? Eu tenho somente um ás das 13. Então, qual que é a chance disso acontecer? Uma chance em 13. Devido à informação do que foi passada para mim. E o último aqui. Vamos ver se vai conseguir aqui. Não, vou ter que depois. Desculpa aí. Não poderia ter feito isso. Legal. Em um bloco de variedades musicais, mostra músicas, mantras e informações diversas foram postados contos do Halloween. Após a leitura, o visitante poderia opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou 500 visitantes distintos que acessaram suas postagens. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Pera aí, galerinha, deu uma travada aqui. Beleza, foi. Então tem aqui o resultado da enquete. 52% achou divertido, 15% achou assustador, 12% chato e 21% entrou lá, viu a postagem e não falou nada. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem. Olha só, os que opinaram na postagem. Contos de Halloween. Sabendo que desculpe aí, galera. Vamos lá, tá acabando. Sabendo que nenhum visitante voltou mais do que uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso, entre as que opinaram, novamente, olha só, entre as que opinaram, ele foi bem específico nisso aqui, certo? Ter assinalado que o conto é chato, é mais aproximada por, então o quê? Você tem que pensar aqui, que eu tinha lá 100%, certo? 21% das pessoas não opinaram. Então, só 79% das pessoas opinaram. Está lá em cima do gráfico. Certo? Desses 79% que opinaram, 12% falaram que era chato. Então, novamente, ele te deu uma informação. O que? Eu vou fazer um sorteio em cima de todo mundo que entrou no blog? Não, senão seria em cima de 100%. Em cima somente daqueles que opinaram. Está lá, 21% não opinaram. Então, você faz 100 menos o 21%. Vai dar 79%. De 79%, 12% falaram que o conto é chato. Então, 12 sobre 79. 12 sobre 79 dá aproximadamente 0,15, que seria aproximadamente 15%. Beleza, galerinha? Era isso aí que nós tínhamos para a nossa correção.
Obrigado pela paciência. Até mais.